Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos começar segundo trimestre do ano de 2023. O nosso tema está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Façam tudo com amor, decência e ordem. Um tema muito importante e abençoado para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Nossa primeira lição tem como assunto unidade e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1-3. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse é o nosso textuário em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Nossa leitura bíblica para estudo está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1-25. A verdade prática nos fala que divisões na igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização. Na introdução do comentário, lemos que a autoria da carta é do apóstolo Paulo. O destinatário, a igreja na cidade de Corinto. Quanto ao local e data, a carta foi escrita em Éfeso, como lemos em 1 Coríntios 16, versículo 8, durante a terceira viagem missionária de Paulo. Isso ocorreu entre os anos 53 e 58 d.C. Paulo deve ter plantado a igreja de Corinto no final de sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses, veja só, quase 2 anos, 1 ano e meio, pregando a palavra de Deus naquela grande cidade. Foi o mesmo lugar onde ele teve uma visão do Senhor, como lemos em Atos 18, versículos 9-11. 7 anos após a passagem de Paulo por Corinto, a igreja enfrentava alguns problemas. Esses problemas chegaram ao conhecimento de Paulo pelos irmãos da casa de Cléo. O apóstolo também aproveita essa ocasião desta carta
para responder uma consulta que a igreja em Corinto tinha feito a ele, ao que tudo indica, de forma escrita, como lemos em 1 Coríntios 7, versículo 1. A primeira carta ela é dividida em seções, que correspondem aos 5 principais problemas que aquela igreja enfrentava. Primeiro, divisão, tema que Paulo trabalha nos capítulos 1 a 4. O segundo problema era a sexualidade. Paulo trata disso nos capítulos 5 a 7. O terceiro problema era o alimento, capítulos 8 a 10. O outro problema, a ordem no culto, os dons espirituais, capítulos 11 a 14. E, por fim, a questão da ressurreição. Paulo trata disso nos 2 últimos capítulos. Existem outros assuntos diferentes, mas esses são o eixo central. A primeira carta aos Coríntios é a mais longa epístola de Paulo. No primeiro tópico, lemos sobre saudação e gratidão. As palavras de abertura da carta possuem os elementos essenciais de uma saudação comum às igrejas do primeiro século. Identificação do escritor, quem está escrevendo a vocês. Identificação dos destinatários, para quem está sendo escrito. E aí entram os votos de bem-estar, os cumprimentos, as saudações. No primeiro item, no primeiro tópico, Paulo e Sóstenes. Paulo se identifica junto com Sóstenes, como as pessoas que estavam ali escrevendo aquela carta e se direcionando àquela comunidade de crentes. De acordo com Atos 18, quando Paulo plantou a igreja em Corinto, o líder principal daquela igreja era Crispo, que aceita Jesus e é convidado a deixar a sinagoga, ficando Sóstenes em seu lugar. E Sóstenes, por sua vez, querendo ver Paulo expulso da cidade, leva-o perante o magistrado com acusações ilegítimas. O magistrado decide não agir, entendendo que era um assunto interno dos judeus. Insatisfeitos, os judeus agarram e espancam Sóstenes, que posteriormente também aceita Jesus e passa a viajar com Paulo. Veja só que reviravolta! Como diriam os adeptos dos filmes e mídias de hoje, vejam que plot twist. Nós encontramos Sóstenes, que era inicialmente um inimigo do Evangelho, agora passa a ser um cooperador do Evangelho. Agora encontramos Sóstenes auxiliando a Paulo. Os habitantes de Corinto conheciam Sóstenes como o ex-líder da sinagoga que se converteu ao Evangelho. Portanto, era uma pessoa de renome entre eles e que tinha todo motivo para ser aceita a sua palavra. No segundo item do primeiro tópico, a quem está sendo escrita? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com isso, Paulo está deixando bem claro que a igreja é de Deus. Não apenas a igreja de Corinto, mas todas as igrejas, independente do seu local, independente da sua placa de denominação, todos são como células de um enorme corpo chamado igreja. Deus nunca passou procuração transferindo-nos o direito de posse da igreja. Podemos ter o direito de posse e propriedade do templo, das instalações de culto, mas isso tudo não é... A igreja não se resume nisso. A igreja é muito maior do que isso. Ela é um organismo vivo, invisível, espalhado pelos 4 cantos da terra. A igreja só tem um dono, que é o próprio Cristo. Por sua vez, a santificação tem 2 aspectos importantes, que são definidos pela teologia: santificação posicional e progressiva. Nós não vamos encontrar esses termos, posicional e progressiva, no texto bíblico. Esses termos são criados pela teologia para definir situações que estão no texto bíblico. A primeira delas, santificação posicional, encontramos no capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Essa é a santificação posicional, ou seja, toda pessoa que crê em Jesus é chamada de santa. Significa que ela é perfeita? De maneira nenhuma. Significa que ela já está salva? Não. Significa que ela começou o caminho da salvação. Ela precisa terminar a viagem, terminar o caminho. E aí ele continua: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Parece contraditório.
Pois se a pessoa já é santa, por que ela está sendo chamada para ser santa? E a resposta é a seguinte: quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado de uma maneira contínua, progressiva, à imagem de Cristo. Essa santificação é um processo. Essa santificação se chama progressiva, porque ela só vai terminar com a volta de Jesus. Enquanto estivermos aqui neste mundo vivos, nós estamos sendo santificados todos os dias, através da ação do Espírito Santo e também das nossas ações, respondendo à direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Terceiro item no primeiro tópico: ações de graças. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. São as palavras do apóstolo no começo da sua carta. Ele inicia como um pastor sensível, elogiando a igreja. Ele aplaude os crentes de Corinto por estarem ativamente engajados nos dons. Ele destaca uma igreja enriquecida na palavra, no conhecimento, no testemunho de Jesus. Uma igreja que olhava para frente, aguardando a revelação de Cristo, ou seja, eles esperavam a volta de Cristo a qualquer momento. Se não fossem estes primeiros versículos do capítulo 1, caberia perguntar: será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Será que a igreja de Corinto era mesmo cristã? Isso se levarmos em conta todos os problemas que ela tinha? E a resposta é sim. Do verso 10 em diante, veremos alguns problemas existentes nessa comunidade local, os quais esses problemas também existem hoje em dia. O que queremos deixar bem claro é: se Corinto, apesar de todos os seus problemas, podia ser considerada igreja, assim também muitas igrejas que hoje nós olhamos e pensamos: será que tem algum salvo ali? Tem algum crente ali? E a resposta, por mais dolorosa que possa ser para muitas pessoas e inacreditável, é sim. Deus tem os seus filhos, os seus vasos escolhidos em toda parte, em todo lugar. Não é exclusivo de uma determinada denominação. Segundo tópico: unidade e divisão. Paulo é informado de que estava havendo dissensões, partidarismos, como dizia-se no popular, bolhas, panelinhas, entre os cristãos da igreja em Corinto. Ele fica sabendo disso através de Chloe. Ele menciona o zelo dessa irmã, identifica a origem da informação. Ele não está dizendo: olha, foi uma fofoca, uma denúncia anônima, uma fonte anônima. Chloe, ao que tudo indica, era uma pessoa considerada ali naquela igreja e, portanto, digna de aceitação a sua palavra. Paulo se apresenta como um modelo claro e transparente de como lidar com as dificuldades, identificando com zelo e responsabilidade problemas que precisam ser resolvidos. É preciso reconhecer que, se não fossem os problemas da igreja em Corinto, nós íamos ficar sem partes muito importantes da Bíblia. Por exemplo, o capítulo da ceia do Senhor, capítulo 11, o capítulo do amor, capítulo 13, o tratamento estendido aos dons espirituais, capítulo 14, a passagem a respeito da ressurreição do corpo, capítulo 15, as instruções relacionadas a como praticar a disciplina ou excomunhão das pessoas faltosas na igreja, a questão do casamento, da ética cristã. Ou seja, nós ficaríamos sem soluções importantíssimas que tem na palavra de Deus. Então, veja como o Senhor Jesus Cristo é sábio. Ele permite que os problemas surjam na igreja, para que assim possa ele trazer as soluções que a igreja vai precisar dali por diante. Eu sei que parece loucura, mas é a loucura de Deus que acaba sendo mais sábia do que a dos homens. Deus usa os problemas da igreja para trazer crescimento à igreja. Neste primeiro item do segundo tópico, vamos falar sobre o incentivo à unidade. 1 Coríntios 1:10, que é o nosso texto áureo. Aqui Paulo trata principalmente desse problema. Neste ensejo, Paulo incentiva a união da igreja de Corinto. Reunião não é o mesmo que união. As pessoas podem estar reunidas no local, mas ainda assim estarem desunidas. A união é um requisito primordial para que os crentes convivam em paz e sejam abençoados, como lemos no Salmo 133, famoso Salmo da Comunhão. Lucas, autor do livro de Atos,
relata que os crentes da igreja primitiva cresciam juntos e, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. No segundo item, lemos também sobre a divisão rachando a igreja. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Paulo usa o termo dissensão, que na língua grega significa rasgo, rachadura. Então não era uma simples discordância de ideias. A igreja em Corinto estava se fragmentando, como se fosse uma roupa rasgando ou uma cerâmica rachando. Paulo está destacando que as dissensões e o partidarismo racham o caráter e o testemunho da igreja, e se está rachado, pode quebrar a qualquer momento. A igreja deve permanecer sólida, perfeita, já que ela deve ser a coluna e baluarte da verdade. Na igreja de Corinto havia pelo menos 4 grupos ou partidos: o de Paulo, o de Apolo, o de Pedro ou Cefas e o de Cristo. Cada um desses grupos traz características dos crentes de hoje. Primeiro, vamos ver o que seria o grupo de Paulo. Paulo era o fundador daquela igreja, gozava de grande prestígio entre eles. Então, o que seriam os crentes do partido de Paulo? Seriam aqueles crentes adeptos dos pioneiros, dos fundadores de qualquer comunidade cristã. Sempre há esses. Não é em si uma coisa ruim, nada disso. Pelo contrário, é necessário que os pioneiros que foram colocando as sementes de qualquer comunidade, igreja, grupo, eles tenham também pessoas que saibam levar adiante esse legado, mas sem fundar um partido ou um grupo isolado. Apolo. Quem era Apolo? Segundo lemos no livro de Atos, capítulo 18, era um grande pregador, um grande intelectual das Escrituras naquela região. Então, o que seria o grupo de Apolo? Seria o grupo formado pelos intelectuais da igreja, pelas pessoas que têm muito conhecimento teológico. Isso é ruim em si mesmo? De forma alguma. É necessário que nós tenhamos pessoas com conhecimento teológico o mais avançado que for possível. Temos ainda o grupo de Cefas, que é outro nome do apóstolo Pedro. O que seriam esses crentes? Seriam crentes voltados ao legalismo judaizante. Afinal, pelo relato do livro de Atos, nós encontramos indícios de que Pedro foi aquele apóstolo que tentou, no começo, por imaginar que o cristianismo seria dessa forma, conduzir outros a esse legalismo, à lei de Moisés. Mas aos poucos foi se convencendo de que não era assim, de que o cristianismo, o evangelho de Jesus, é muito superior às normas e regras que são encontradas na lei mosaica. Ou seja, seriam aqueles crentes legalistas, às vezes repletos de boas intenções pela conservação da sã doutrina, acabam sendo muito radicais a determinados costumes e regras costumeiras que acabam sendo elevadas a padrão de santidade, a uma lei que todos devem seguir. E, por fim, o que seria o partido de Cristo? Será que esse não seria o ideal para a igreja? E a resposta é não, porque esses tais partidários de Cristo estavam menosprezando os outros. Era um grupo de pessoas orgulhosas, que não se sujeitavam à autoridade de nenhuma outra pessoa. As pessoas desse partido de Cristo eram gente que não se sujeitava à autoridade de nenhuma outra liderança, se achavam diretamente ligados a Cristo, provavelmente em razão de se considerarem muito espirituais. Assim também encontramos pessoas hoje que abrem a boca e dizem: Jesus é o meu pastor e mais ninguém. Eu não estou sujeito a homens, eu não me sujeito a homens, eu só me sujeito a Deus. Os crentes de Corinto, partidários de Cristo, eram dessa maneira. Vejam que não há evidência nenhuma de que Paulo, Apolo, Cefas ou Pedro apoiavam qualquer um desses grupos. Eles se comportavam dessa maneira e se colocavam ou Paulo, ou Apolo, ou Cristo, ou Pedro, como sendo uma espécie de padroeiro. No terceiro item, nós lemos a pergunta que Paulo faz a todas as pessoas, a todos os crentes de Corinto. Por um acaso Cristo está dividido? Paulo, eu fui crucificado em favor de vós? Vocês foram batizados em meu nome de Paulo, em meu nome?
Então Paulo faz uma pergunta retórica como uma forma de jogar na cara de todos aqueles crentes, independente do grupo que eles se achassem, o que Paulo está querendo dizer a todos eles: não importa de que grupos vocês se considerem, vocês estão errados. A igreja não pode ser dividida em grupos, a igreja é um corpo. Vocês não podem se dividir dessa maneira, vocês não podem ter dissensões dessa maneira. E ele começa então a pegar pesado de tal maneira que, lendo os seus escritos, nós vemos o vigor de suas palavras repreendendo aquela dissensão entre eles. Claro que Cristo não estava dividido, mas os crentes de Corinto estavam agindo como se Cristo estivesse dividido. Ao permitir a formação de partidos no meio da igreja, de certa forma eles estavam rachando, dividindo a igreja. É importante frisar que Paulo não apoiava em nada esse tipo de atitude, mesmo existindo um partido com seu nome. Paulo pergunta aos cristãos se ele foi crucificado ou se eles tinham sido batizados em seu nome. Deste modo, ele está dizendo que o centro de sua mensagem é Cristo. Paulo trata de enfatizar seu verdadeiro objetivo, que não era batizar e sim evangelizar. Ele não está dizendo que o batismo não era importante. Ele está dizendo apenas: o meu trabalho principal não é esse, é de evangelizar, é de ganhar almas para Cristo. O batismo, que é a confirmação da fé cristã, é para aqueles que estão cuidando daquela igreja, daquela comunidade cristã. Afinal, na mensagem contida no Evangelho de Marcos, o ide vem em primeiro lugar, o evangelizar. No terceiro tópico, sabedoria divina. Paulo começa declarando sobre a loucura de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Paulo está destacando que seu intuito não é produzir admiradores de sua pessoa. Ou como se diria hoje, não estou procurando seguidores para mim. Ele deixa claro que o seu objetivo era proclamar a salvação em Jesus, mas para isso ele não usava mecanismos da sabedoria humana. Ao invés disso, ele usava palavras simples para dar a ideia de que esse processo é baseado na ação de Deus e não na ação do homem. O poder do Evangelho para persuadir as pessoas, a audiência, deriva da mensagem em si, não do mensageiro que a entregou. Ou seja, qualquer mensageiro, qualquer pregador é um mero instrumento. Não significa que aquele instrumento seja perfeito. Deus usa instrumentos imperfeitos. Isso é bom deixarmos muito claro. Deus pode usar pessoas, inclusive, que não estão com a sua vida exatamente perfeita diante de Deus para levar a mensagem do Evangelho a outros. Isso significa que aquelas pessoas estão perfeitas? Significa que Deus aprova tudo que elas fazem? Não. Simplesmente que Deus usa a qualquer um, até mesmo quem não merece ser usado, pelas nossas óticas, pelo nosso padrão. Paulo não está querendo dizer que a cruz ia ficar perdida no meio daquela apresentação. A mensagem só vai fazer sentido, só vai funcionar se o mensageiro for perfeito. Não, ele está querendo dizer que a mensagem é maior que o mensageiro. O seu objetivo era uma mensagem simples: Cristo crucificado. Que hoje, para nós, a crucificação pode parecer algo comum, banal, algo até sagrado. Mas naquele tempo, o que era a crucificação? Era a pena de morte mais cruel que existia. Portanto, quem passava por aquela pena eram as pessoas consideradas as piores da sociedade. Bandidos, criminosos, ladrões, manifestantes, revolucionários, golpistas, as piores pessoas. Então Paulo está querendo dizer Cristo, o Messias crucificado. Que isso sim é algo... São duas palavras que não deveriam existir na mesma frase. O Messias, o Salvador, Deus conosco, perfeito, inocente, crucificado, morto como um golpista, um bandido, um marginal, um pária. Como pode ser isso? Isso é uma loucura! Seria a primeira reação das pessoas ao ouvir a mensagem. E é por isso que Paulo está ali falando da loucura de Deus. Ao declarar as divergências entre o pensamento judeu e grego, Paulo afirma o seguinte: é um escândalo para os judeus. Por que escândalo? Porque a morte de cruz era algo vergonhoso, era algo de extrema humilhação, não só para a pessoa, mas para toda a sua família.
e isso significava maldição para o condenado. Por isso, a morte na cruz era considerada para o povo judeu na época a mais escandalosa e humilhante de todas. Algo que não fazia o menor sentido de acontecer com o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Não fazia o menor sentido. A reação de qualquer judeu ao ouvir a mensagem, o Messias já veio. Já veio? Quem é? Quem é o Messias? Jesus de Nazaré. Aquele criminoso que foi morto, que foi crucificado? Não, esse não pode ser o Messias. É um impostor. É uma heresia. Isso é um absurdo. Isso é para usar palavras de hoje, isso é uma fake news, isso é uma desinformação. E para os gregos, quem são os gregos? Eram os gentios, os não-judeus. Eles eram pensadores que estavam sempre à procura de explicações novas e atraentes baseadas no preceito da sabedoria humana. Para eles, a mensagem da morte de Cristo, da morte do Messias, era uma completa loucura. Loucura em que sentido? Quem morreu foi um homem qualquer? Não, foi Deus em forma humana. Só isto já era uma tremenda loucura para o pensamento grego, gentil, racional da época. Mas dizer este homem Deus veio em forma humana para morrer por nós, pelos nossos pecados, isso é mais absurdo ainda. Porque nas mitologias gregas, romanas e outras que existiam naquela época, não existia esse conceito, essa ideia dos deuses se importarem tanto com a humanidade a ponto de se sacrificar pela humanidade. Não havia este conceito. A ideia é que nós, humanidade, éramos criação dos deuses para sua diversão, para seu usufruto, para o seu passatempo, para o seu hobby, digamos assim. Então, a ideia de Deus nos amar era absurda para eles. Neste contexto, Paulo proclama a mensagem do Cristo crucificado. A morte do Messias, a morte do Cristo, trouxe salvação. Esta é a mensagem central do Evangelho e que era algo incompreensível, não era algo esperado nem pela teologia judaica, nem pela teologia grega ou pagã. Ou seja, a mensagem do cristianismo, que embora para nós hoje pareça tão comum, depois de 2000 anos de pregação, mas para a época que foi anunciada, era algo inédito. No segundo item, as coisas loucas. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Paulo agora fala sobre a vocação dos irmãos e afirma que a mensagem de Cristo, que ele tratou no tópico anterior, não faz acepção de pessoas, ou seja, a mensagem é a mesma para todos. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres diante de Deus, ou seja, todos têm o mesmo dever de se arrepender e crer no Evangelho. E quando fizerem isso, todos vão ter os mesmos direitos como filhos de Deus. Com isso, Paulo está demonstrando que a sabedoria de Deus ela anda na contramão da sabedoria humana. Tudo aquilo que para os homens segue uma determinada lógica, um determinado regramento, para Deus, ele inverte essa ideia. Ou seja, Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas, que não são, para envergonhar as sábias, as fortes, as coisas que são. Até porque todos são pecadores, e não tem nada do que se gloriar a não ser da graça de Cristo. E é disso que encerramos aqui essa primeira lição. Glorie-se no Senhor. O que é se gloriar? É se gabar, é se orgulhar. Para que, como está escrito, aquele que se gaba, aquele que se glorie no Senhor, se glorie em Deus e não em si mesmo, não na sua própria capacidade. Com isso, o apóstolo Paulo está destacando, está salientando que todas as bênçãos espirituais são provisão divina. Elas não vêm até nós porque merecemos. Temos que reconhecer isso para evitar o orgulho e a autossuficiência. Paulo destaca que a nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção, tudo isso está em Deus. A fonte de tudo é Deus. Por mais que pareça que estudamos, batalhamos para conseguir aquela bênção, ou algum talento, alguma capacidade, mas tudo isso veio de Deus.
para nós utilizarmos para a sua glória e louvor. São como que ferramentas que Deus nos concede ao nascer e durante a nossa vida, e nós temos que usar essas ferramentas, esses instrumentos, pode ser o nosso conhecimento, nossa voz, os nossos talentos, nossos recursos materiais, seja lá o que for, Deus nos concede para usarmos para a glória dele. Concluímos essa primeira lição com a seguinte aplicação pessoal. O partidarismo e as dissensões em Corinto estavam prejudicando o crescimento da igreja. Do mesmo modo, nos dias atuais, o mau testemunho atrapalha a aceitação do evangelho. Então, esse é um ponto muito importante. Como o mundo que nos cerca está nos vendo? Estamos testemunhando de Cristo? Estando mostrando Cristo em nós? O mundo está olhando para nós e vendo Cristo em ação? Com isso, chegamos ao encerramento desta primeira lição, em forma de resumo, e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.